Bom, esse aqui é um vídeo rápido explicando o conceito por trás dessa planilha, né? Uma planilha de controle de coleção de jogos NTSC, então não tem jogo pau aqui. Ela foi dividida em várias áreas, né? A área principal são os jogos lançados nos Estados Unidos, né? Em formato de cartucho, que é o que a gente está chamando de Original 404, que são 404 jogos que foram lançados nos Estados Unidos no período da vida útil, vida comercial do console, que foi de 77 até 93, né? Dividido por companhia. Além disso, tem um campo para os jogos lançados no Canadá. Foram poucos jogos exclusivos, só 5, um deles questionável, que é o Extraterrestrials, mas está listado aqui, né? Um outro campo para os jogos lançados em fita cassete, que são basicamente os jogos para o Supercharger, né? Mas também alguns do CompuMate. E uma coisa que eu fiz, que foi tentar listar os jogos latino-americanos, né? Brasileiros, na verdade, que são exclusivos. São jogos que eram PAL e foram convertidos para NTSC e lançados pela CCE, e o cartucho Dynacon, que é um cartucho criado no Brasil, como são softwares em NTSC, eu acho que é correto que eles estejam nessa lista de NTSC, né? E além disso eu listei todos os outros jogos que são relançamentos, hacks e variações que foram lançadas depois, né? Não faz sentido você contar duas cópias do mesmo jogo, então eu coloquei a cópia original aqui e uma segunda cópia vai estar listada aqui. Como é que funciona quando você escolhe uma companhia? Vamos pegar, por exemplo, a Absolute. Aqui estão listados todos os jogos da Absolute e o grau de raridade baseado na Atari Age. Aí você vai marcar se tem o cartucho, a caixa, o manual e se o jogo está lacrado, né? Quando você marca que tem um cartucho, ele fica verde claro. Olha lá. Se você marca que você tem a caixa e o manual, ou seja, o jogo está completo, ele vai ficar verde escuro. E se você marcar que além da caixa e manual seu jogo está lacrado, ele vai ficar dourado ou amarelo, né? Aqui eu estou marcando que eu tenho todos os jogos da Absolute, então ele aqui conta automaticamente. Foram 4 jogos lançados, eu tenho 4, 2 estão completos, que são esses 2, e um está lacrado, que é esse. E aí ele vai atualizar na página principal aqueles dados, e se você tiver fechado o set de uma companhia, ele vai marcar essa companhia como fechada com a cor correta. Então eu sei, batendo o olho, que eu tenho todos os jogos da Absolute, mas como é verde claro, eles não estão completos. Se por acaso eu tiver todos os jogos completos, ele vai ficar em verde escuro, e se eu tiver todos os jogos lacrados, ele vai ficar em amarelo, certo? Uma opção que eu fiz na hora de criar essa planilha é que eu listei sempre a primeira versão de cada jogo, né? O que pode causar algumas pequenas distorções, né? Mas assim, você vem aqui em Apollo, o primeiro jogo lançado foi o Lockjaw, que é um jogo raridade 9, é um jogo muito raro, mas é o jogo original. Ele depois foi relançado pela própria Apollo como Shark Attack. Shark Attack está aqui embaixo como relançamento. E aí fica a seu critério. Se você quer considerar que você fechou o set porque você tem o Shark Attack, mas não tem Lockjaw, você vem aqui e digita Shark Attack e pronto, você está com o set fechado, né? Isso aí fica a critério do cliente. Como eu falei, aqui estão jogos canadenses, principalmente a Zellers, que tem 3 jogos originais e um monte de relançamento, né? E a única coisa que eu fiz assim, meio que furando o padrão internacional, foi o Extraterrestrials, que o pessoal não considera como um jogo comercial, porque ele não ficou oficialmente à venda em lugar nenhum, né? Ele foi vendido de uma forma muito bizarra no Canadá, mas eu acho que pela referência e pela importância histórica dele, eu fiz questão de deixar ele aqui nas companhias canadenses, né? E como eu falei, aqui estão os relançamentos. Então você vai, por exemplo, na Shonox, tem os jogos originais e tem os relançamentos, que são os Double Enders, tudo separadinho. E você vai controlando sua coleção assim. Acho que ficou bastante intuitivo e bastante fácil de usar, né? Estou aberto a sugestões. Espero que o pessoal aproveite.